nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos a Brasília para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia. O Sidney nos atrasou hoje, hein? Bom dia, Colombo. Vamos logo, então, à pesquisa de eleição presidencial. É isso aí, Alexandre. A CNN acabou de divulgar uma pesquisa em parceria com o Instituto Real Time Big Data, pesquisa exclusiva sobre as eleições de outubro do ano que vem, 2022. É o primeiro levantamento, a primeira pesquisa feita após a decisão de segunda-feira do ministro Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, o que, entre outras consequências, devolve ao ex-presidente Lula direitos políticos e, portanto, a condição de se candidatar em 2022. Essa é a posição deste momento. Jair Bolsonaro lidera a disputa com 10 pontos de vantagem sobre Lula, que está em segundo lugar. Em um possível segundo turno entre eles, Bolsonaro e Lula, ambos aparecem tecnicamente empatados. Há uma ligeira vantagem para Jair Bolsonaro, mas dentro da margem de erro da pesquisa. Alexandre, acho que a gente chegou a falar nisso ontem ou anteontem, não é? A perspectiva de participação do ex-presidente Lula na eleição do ano que vem torna a eleição muito mais polarizada do que seria aparentemente, né? Porque nós teremos duas figuras disputando votos que despertam mais ou menos os mesmos sentimentos em uma parte importante da sociedade, não é? Não são figuras políticas que passam despercebidas pelo eleitor. Tende a ser isso, Alexandre, se o ex-presidente Lula quiser mesmo ser candidato à presidência da República? Assim seria, né? Agora, tem 1 ano e meio ainda pela frente, até a decisão das urnas. Antes a gente precisa registrar que o ministro Fachin atirou no triplex e, por dano colateral, pegou Atibaia. E a juíza Gabriela Hart, que não tinha nada a ver com isso, né, ficou com a condenação dela perdida, a condenação confirmada no Tribunal Regional Revisor, lá de Porto Alegre também, né, as discussões lá no STJ também. Né. Então, levou tudo de roldão. Aí Lula, sim, está elegível, né? A ficha suja foi transformada em ficha limpa. E essa pesquisa, que é a pesquisa feita praticamente em cima dos acontecimentos, né, revela 2 contendores e outros observadores. Porque é Lula e Bolsonaro, né? Os outros são secundários. Fica Ciro, digamos, Moro, observando, né? Observando o que vai acontecer, porque Lula está com um compromisso no colo, né? Ele vai ter que aceitar a candidatura, ele não vai dizer assim, não, agora eu não quero, vai ter que aceitar, sai pelo país. E aí o preposto Haddad fica esquecido, fica se desinflando, mas Lula não foi condenado em 2, mas não é réu. Não era réu só em 2 ações. É réu em outras ações. Por exemplo, ontem, o juiz substituto da 10ª Vara Federal de Brasília, que vai receber os processos lá de Curitiba, já convocou Lula e o filho dele para deporem, se não me engano, 27 de maio, no dia seguinte o outro, sobre a compra dos caças suecos, 36 Gripen. Né? A acusação, a denúncia que foi aceita pela Justiça Federal, portanto, Lula virou réu, isso foi em 2017, né? É de que fizeram um contrato fajuto do intermediário como prestação de serviço do Luiz Cláudio, filho de Lula, de 2,5 milhões, e Lula agiu como influência, né? Crime de influência indevida, não é administração, advocacia, porque ele não está mais no governo, né? Mas teria influenciado o governo Dilma para fechar o negócio dos caças suecos. Tem isso. Né? E, de repente, sai a sentença, e a sentença vai para o Tribunal Federal da Primeira Região,
examinar e confirma a sentença. Então, não é algo definitivo, essa ficha limpa. Ainda há pendências, né? E há os observadores, eu falei em Ciro, há os outros observadores que querem saber para que lado essas coisas vão se encaminhar. Agora, assim como está hoje, permanecendo essa situação, nós vamos ter disputa entre Bolsonaro e Lula, né? E uma disputa que depende do que vai acontecer agora nos próximos 17, 18 meses. Pois é, Alexandre, como você ressaltou, e foi muito importante, falta 1 ano e meio ainda para a eleição, mas há um aspecto na pesquisa exclusiva que nós divulgamos agora há pouquinho, Alexandre, que me chama a atenção porque é possível fazer uma comparação com a eleição do ano passado, né? Os nomes ditos de centro, né, ou possíveis candidaturas de centro, do ex-ministro Sérgio Moro, Ciro Gomes, que tenta se aproximar de partidos de centro como democratas, por exemplo, fizeram alianças importantes agora nas eleições municipais do ano passado, o nome sempre cogitado do Luciano Huck, do governador de São Paulo, João Dória, João Amoedo do Novo, Marina Silva. Tem nessa pesquisa, faltando 1 ano e meio para a eleição, um desempenho muito parecido com os resultados dos candidatos de centro lá em 2018, né? Henrique Meirelles, Álvaro Dias, Geraldo Alckmin, a própria Marina Silva. É possível a gente imaginar uma tendência de que o eleitor não esteja tão afim de um discurso de centro, um discurso em que a razão fale mais alto do que a emoção, por exemplo? Olha, nas aulas de física eu lembro que a gente fazia uma experiência sobre polaridade, né? Punha limalha de ferro sobre o papel e passava um ímã por trás. Esvazia-se o centro, né? Vai tudo por um polo, ou polo norte ou polo sul. Então, na hora da disputa, até pelo chamado voto útil, aí vão dizer assim, que adianta eu votar na pessoa que está com 2% ou 4%. Né? Eu não vou participar da decisão, então eu vou decidir, vou tomar partido de um lado ou de outro, ainda que eu ache que isso está muito polarizado, etc. Né? Mas esse é o quadro, né? Essa é a limalha que se espalhou sobre o papel dessa pesquisa que a gente está mostrando. Bom, na pesquisa nós também perguntamos qual é a opinião dos entrevistados sobre a decisão do ministro Fachin de anular as sentenças do ex-presidente Lula na Lava Jato em Curitiba. E 36% concordam com a decisão de segunda-feira do ministro Fachin de anular as condenações. 54% discordam da decisão do ministro Fachin. Como é que você vê esse resultado, Alexandre? Olha, quem concorda ou quem discorda é quem gosta de Lula e quem não gosta, né? Eu acho que não entraram no exame do inusitado, vamos chamar assim, né? Vamos usar uma palavra mais suave, do inusitado dessa decisão do ministro Fachin, algo que ficou na cara de todo mundo durante anos, 4 anos, 5 anos, inclusive do próprio relator da Lava Jato, que é o ministro Fachin, que de repente se dão conta, depois de alguns acontecimentos criminosos, como escuta telefônica, entrada em aparelho celular, as coisas mudaram. Assim, parece que se alguém fizer um filme de ficção agora, vai fazer um filme sobre uma grande conspiração, né? Mas eu estou falando em ficção, claro, é imaginação. Mas é muito estranho, é muito inusitado que tenha acontecido isso assim, a despeito de todos os julgamentos que já houve com relação ao ministro Sérgio Moro, né? Estou falando do triplex, porque Atibaia não tem Moro em Atibaia, mas Atibaia entrou também. O caso entrou Odebrecht, entrou OAS, com a afirmação de Fachin de que isso não trata da Petrobras. Pô, não preciso nem argumentar, né? Porque a OAS e Odebrecht só apareceram por causa da Petrobras, dos contratos da Petrobras. Mas, enfim, não, acho que ninguém examinou assim profundamente ao responder a essa pergunta da pesquisa. Olha, ficou ótimo que o Lula ficou ficha limpa, liberar, ele já estava livre, né? Já
como eu lembro, aí já viajou para o Caribe, tudo isso, né? Mas, e os 54% é que não gostaram. Onde é que se viu botar na rua um sujeito que está envolvido em todo o esquema institucional de corrupção desses últimos anos? Então, eu acho que o resultado da pesquisa nesse item aí é por motivos de gostos de cada um. Bom, vamos falar um pouquinho também, Alexandre, sobre a sequência ontem do julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O julgamento parou porque o ministro Cássio Nunes Marques pediu vista, ele disse que não teve tempo, assumiu em novembro, não teve tempo de se debruçar sobre o processo para tomar a decisão mais adequada. Então fica adiado o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro com um empate, por enquanto 2-2. Carmen Lúcia e Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, já tinham votado lá em novembro de 2018, entendendo que Moro não é suspeito para tomar decisões a respeito dos processos do ex-presidente Lula, mas anunciaram que farão uma nova manifestação de voto depois da publicação do voto do ministro Cássio Nunes Marques. Votaram ontem, terça, pela parcialidade de Moro, ou seja, pela suspeição de Moro, Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes, que vai falar agora. Com fundamento no artigo 101 do Código de Processo Penal, determina ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro seja condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal na forma da lei. É como voto. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais, observado o devido processo legal. Não se combate crime cometendo crime. Alexandre, o que é que te chamou a atenção ontem, na sequência do julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro? Do turbilhão de ironias. Bom, antes de mais nada, o ministro Nunes Marques perdeu a oportunidade de encerrar o assunto no momento em... Deixou em suspenso. Deixou em suspenso. Bom, mas eu ouço aí o ministro Gilmar Mendes, e eu já tinha ouvido isso, mas não da boca do ministro Gilmar Mendes. Eu ouvi da boca do ministro Jorge Mussi, quando julgou a Operação Satyagraha, o banqueiro Daniel Dantas, em que ele disse exatamente isso, né? Que é preciso observar o devido processo legal e não combater crime com crime. Imagina o Supremo observando o devido processo legal no processo das fake news, em que o Supremo é vítima, é investigador, é o promotor, é o julgador, é o executor. Essa é a nova versão do devido processo legal. Quanta ironia. E mais, aqui na Constituição está escrito no artigo 55, parágrafo, aliás, a linha 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Tem que ler bem devagarzinho, porque a gente está achando que isso é normal. Contraria a Constituição e está lá no capítulo dos direitos e garantias individuais. Então esse julgamento, embora não expressamente, mas está tudo embutido, é a escuta ilegal que foi feita, a pirataria, o hacker, para usar a palavra da moda. O sujeito já tinha sido condenado por estelionato, por falsificação de documento, foi pego, movimentações, né, lá naquela operação spoofing, né, que é aproveitar-se de meios eletrônicos para fazer vigilância e fiscalização ilegais. Né? Movimento de R$600 mil. Né? Aí quando eu falei lá atrás da ficção de conspiração, que estranho. Né? Então isso está sendo usado agora, com a maior naturalidade. E nós não dizemos nada. Né? Parece aquele caminho com Mayakovsky. E nós não dizemos nada. Meu Deus, são provas ilegais, tá, que são impedidas pela Constituição. Agora, o ministro Gilmar Mendes usa isso ao contrário, dizendo, com base em provas ilegais, que Sérgio Moro está usando de ilegalidades para condenar alguém. É isso.
É por isso que eu falei em turbilhão de ironias. Agora, Alexandre, você vê o caminho da Lava Jato parecido com o caminho da Castelo de Areia, com o caminho da Satyagraha, que foram operações que levantaram informações muito importantes, provocaram um barulho danado, mas depois foram invalidadas por obtenção ilegal de prova, por desrespeito a alguma questão constitucional. Você imagina que a Lava Jato está caminhando para esse destino também, Alexandre? Tá, e começou com o divide e enfraquece. Né? Foi dividido, olha, manda ação para lá, para cá, para São Paulo, para o Rio, para Brasília, né? E deu um enfraquecimento. Né? Fragmentou-se a Lava Jato, que está envolta em política, porque envolve políticos. Né? E todos os políticos que participaram lá no Senado, por exemplo, da aprovação de ministros do Supremo, né, que tem relações antes disso, quando os ministros vão lá percorrer os corredores para pedir voto, tudo isso influencia. Agora, o povo, em nome de quem se faz tudo isso, e de onde vem todo o poder, e de onde vem todo o dinheiro que sustenta o Estado brasileiro através do suor do povo, o povo está olhando isso, eu imagino que esteja arrepiado com o que acontece quando fica muito claro que pessoas praticaram corrupção de bilhões e que depois tá tudo bem com elas. Né? Essa é uma questão importante, porque uma nação se fortalece com esse moral, com esse espírito da ética, da honestidade, do cumprimento das leis, da justiça, né? Enfim, e as pessoas estão vendo isso com frustração, pelo que dá para notar. Colombo? O Ministério da Saúde, Alexandre, pediu ajuda à Embaixada da China no Brasil para comprar 30 milhões de doses da vacina produzida pela Sinopharm, ainda no primeiro semestre agora de 2021. O ofício enviado pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirma que a campanha nacional de imunização corre o risco de ser interrompida por falta de doses, dada a escassez de oferta internacional. Existe esse risco, apesar da produção aqui no Brasil do Butantan, de Biomanguinhos, da vacina da AstraZeneca, se a gente não conseguir comprar vacina, ter de parar a campanha, Alexandre? Está com esse risco aqui em toda a União Europeia, né? 27 países da União Europeia na mesma situação. Está com uma vacinação de 6% e meio parado, com problemas sérios de fornecimento de vacina, né? De não dar a vacina para idoso, como aconteceu em alguns países. Tá complicado. Né? Na Alemanha estão reclamando, na França estão reclamando, e aqui no Brasil também está faltando. Eu acho que faz bem pedir para a Sinovac, né? Sino quer dizer China, né? Farmacêutica chinesa, porque é a vacina tradicional. A chinesa, a indiana são as tradicionais. Não é daquele RNA, né? Mensageiro. Né? Como é o nome? Eu anotei aqui para não esquecer o nome. RNA mensageiro. Não é. Né? Porque essa outra, ela, se não é aquela cepa para a qual foi feita, ela vai bater de canto, vai ricochetar, né? De um modo geral. Assim. E a vacina tradicional é mais garantida de proteção, pelo que eu tenho ouvido aí dos imunologistas. Mas, enfim, é um problema sério. Embora já tenhamos vacinado aí quase 12 milhões de brasileiros, é muito, né? Isso nos põe em números absolutos em 5º lugar no mundo, né? Que a gente já tinha a logística da vacinação. Mas é uma questão séria que precisa ser considerada, né? Tudo isso porque, embora a gente tenha tanta pesquisa, algumas pesquisas aí estão mais avançadas aqui no Brasil, né, de vacina, embora lá em Israel estejam conversando lá no Instituto Weizmann, que é um nome, né? Aliás, aquela máscara de que a gente falou outro dia, ele tinha tirado para falar na tribuna, só que a imagem não mostra, né, que ele veio da tribuna depois de discursar. Mas, enfim, faz parte, né, das pressões. Mas aí eu acho que a gente precisa, sim,
nós estamos São Paulo, está numa situação mais crítica, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro está na... Eu tenho aqui o relatório de última hora aqui do Centro de Coordenação de Operações em relação à vacina, né? Está diminuindo no Amazonas e no Rio de Janeiro, embora o Rio de Janeiro esteja com 12% das mortes, São Paulo está com 23%, Rio Grande do Sul com 5%. Mas o São Paulo, no último dia, deu 16 mil infecções, no Rio Grande do Sul, 12 mil, né? É muito. E a situação está estável em Minas Gerais, Amazonas, Roraima e Espírito Santo. E nos outros estados está piorando a situação. Então, sim, é necessário ir lá à Sinopharm e pedir mais vacina em nome do grande relacionamento comercial que existe entre Brasil e China. Alexandre, ótima quarta-feira. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião. Combinado? Combinado. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.